para começar, eu converso agora com meu amigo Dr. José Eduardo Cansado, que fala para a gente das doenças de inverno. Olá, Calmatos, é um prazer mais uma vez estar fazendo parte desse excelente programa Perambulando. Realmente nessa época do inverno as doenças respiratórias aumentam muito, porque os fatores desencadeantes estão muito mais presentes. Então nessa época do ano as temperaturas estão muito mais baixas, a umidade relativa do ar está mais baixa e a poluição atmosférica aumenta. Esses são fatores que acabam aumentando as doenças respiratórias, a incidência das doenças respiratórias. Quais são as principais doenças então? Principalmente as infecções respiratórias e as alergias. Dentro das infecções respiratórias, o resfriado e a gripe, que é potencialmente uma doença grave, por isso que se vacina o idoso nessa época do ano, e as outras infecções bacterianas são muito comuns. Então, a sinusite, a amidalite, a faringite e a própria pneumonia, que é a principal causa de internação hospitalar hoje no Brasil. As doenças alérgicas também aumentam muito nessa época do ano, e principalmente os indivíduos que já são portadores de rinite, de bronquite, asma, pioram, exacerbam, entram em crise devido a esses fatores desencadeantes, então aumentar a incidência dessas doenças. Doutor José Eduardo, qual a importância da vacinação contra a gripe? Na verdade, todos os estudos feitos com a vacina da gripe são estudos populacionais. Quando você compara uma população de 100 mil idosos que tomaram vacina contra 100 mil idosos que não tomaram a vacina, esses idosos que tomaram a vacina tiveram muito menos pneumonia, internaram muito menos, descompensaram muito menos do diabetes, do problema cardíaco que eles já têm. Então esses estudos populacionais mostraram que vale a pena para o governo vacinar a população, isso é custo-benefício, além de se reduzir a mortalidade dos idosos. O que precisa ficar muito claro é que a vacina é específica contra o vírus influenza, que é um vírus da gripe. As pessoas confundem resfriado com gripe. Resfriado é aquele quadro comum que o indivíduo tem o nariz escorrendo, um pouco de congestão nasal, quando tem febre, é febre baixa, de 37, 37,5, e uma semana depois esse indivíduo está bom já. A gripe é um quadro grave, que o indivíduo fica na cama com 39, 40 graus de temperatura, tem uma dor muscular importante, uma dor no corpo, ele não consegue levantar da cama, então é um quadro grave. Então as pessoas acham que tomam a vacina da gripe e não vão ter mais resfriado. Isso não é verdade. A vacina protege contra o vírus influenza A, B e C só. Então é específica e vale a pena sim vacinar, não só os idosos, mas aquelas pessoas que têm uma doença crônica e que têm o risco de exacerbar, de piorar quando pegam uma gripe. Então indivíduos transplantados, o indivíduo que tem enfisema pulmonar, o indivíduo que tem asma, o indivíduo que tem bronquite, esses indivíduos devem tomar a vacina e se proteger contra o vírus da gripe, porque como eu expliquei, é um vírus potencialmente muito grave. O problema não é só a gripe, o problema é o indivíduo tem uma doença, por exemplo, o idoso tem insuficiência cardíaca, tem a diabetes, ele pega a gripe, ele descompensa do diabetes, a glicemia sobe, o problema cardíaco piora, ele faz uma pneumonia em cima da gripe. Então realmente é um quadro grave e deve-se tomar a vacina, mas não pode se confundir. Vacina da gripe não protege contra resfriado. Doutor José Eduardo, como é que a gente pode melhorar um pouco o ambiente de casa, né, para receber esse clima tão seco que traz tanto problema, principalmente para crianças e para idosos? Bom, a primeira coisa é procurar se hidratar bastante. A umidade relativa do ar está muito baixa, então a gente vive todo dia com o nariz seco, a boca seca, muitas vezes sangrando até o nariz, né? Então é importante a lavagem da fossa nasal com soro fisiológico para umidificar. O nariz tem a função de filtrar, de aquecer o ar. Se a gente acaba respirando pela boca, a gente respira um ar mais seco, mais frio e mais poluído. E com isso a gente tem mais irritação na garganta, tem mais infecção. Então a primeira coisa é hidratar. Um adulto, por exemplo, ele deve tomar pelo menos de 1,5 a 2 litros de líquidos por dia. Isso é importante, então, tomar água o tempo todo. Se alimentar de forma adequada, principalmente à base de frutas e verduras. Tomar a vacina da gripe, aquela população que tem indicação. Procurar deixar a casa aberta durante o dia para ventilar a casa, isso é fundamental, porque nessa época do ano o indivíduo fica resfriado e como está muito frio, o ambiente fica fechado, esse indivíduo está espirrando, ele está tossindo, ele está jogando vírus no ar. Aquelas pessoas que estão em contato acabam inalando e contraindo infecção. Por isso que é tão comum infecção nessa época. Um passa para o outro e assim vai dentro de uma mesma família. Então, pelo menos durante o dia, deixar a casa aberta, deixar bem ventilada. Algumas medidas para aumentar a umidade
umidade relativa no ar na casa, por exemplo, colocar um balde de água, uma bacia de água do lado da cama, isso ajuda bastante também. E aquelas pessoas que já têm uma doença de base, que já têm alergia, que já têm rinite, que têm bronquite, que procurem o seu médico, façam um tratamento de manutenção para prevenir crises nessa época do ano, que são muito mais frequentes. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. José Eduardo Cansado, participando aqui do Perambulando.